Você sabia que alguns sintomas físicos podem ser indicativos de toque e serem confundidos com outros transtornos, levando a erros no diagnóstico e no tratamento? Achou estranho? Pensava que toque eram só aqueles pensamentos, obsessões ou imagens mentais que levam a pessoa a executar compulsões de verificação, de checagem, limpeza, organização, e não sabia que podiam existir manifestações físicas? Pois é, o toque, transtorno obsessivo compulsivo, é bastante sorrateiro e às vezes consegue se disfarçar bem. Eu vou te contar como isso acontece já, mas antes deixa eu me apresentar. Eu sou a psicóloga Lilian Félix, uma das fundadoras do treinamento Liberte-se do Toque. Eu e a minha equipe temos uma larga experiência no tratamento do toque e já ajudamos milhares de pessoas a transformarem suas vidas e viverem livres desses sintomas que são um tormento para quem os enfrenta. Nesse vídeo você vai descobrir quais são os 9 sintomas físicos que podem indicar toque. Outros transtornos que apresentam os sintomas parecidos e podem levar a uma confusão no diagnóstico e o que você deve fazer, quais cuidados deve ter caso apresente esses sintomas. Além disso, para fechar a nossa Black November, que já está acontecendo o mês inteiro aqui no canal, eu vou passar um cupom especial para você não ficar de fora dessa oportunidade. Então, fica ligado aí. Mas me conta uma coisa, você já acompanha o nosso canal ou está chegando agora? Se não conhece ainda muito bem o nosso trabalho, aqui nós temos uma playlist inteira de conteúdo sobre o toque que pode te interessar. Mas nós também temos vídeos sobre depressão, ansiedade e diversos outros temas relacionados à saúde e bem-estar. Então, seja muito bem-vindo e para ficar por dentro das novidades que acontecem por aqui, já se inscreve aí embaixo, curta o vídeo, compartilha, porque toda vez que você curte, o YouTube entende que o conteúdo é relevante e indica os nossos vídeos para mais pessoas e assim nós conseguimos ajudar mais e mais. E eu já te agradeço por essa ajuda. Mas voltemos aos sintomas físicos do toque. Como eu disse, as pessoas normalmente vinculam toque a pensamentos obsessivos que geram comportamentos compulsivos, as chamadas compulsões. E isso não está errado, mas acontece que a mente humana é muito complexa e por isso mesmo os transtornos não são algo assim tão simples, com uma manifestação tão linear, única. Por isso ocorrem tantos erros de diagnóstico em saúde mental. Porque não existe um exame que irá mostrar se você tem ou não tem algum transtorno. O relato, a anamnese bem feita é que irá direcionar o profissional treinado, capacitado, experiente para o diagnóstico correto e, consequentemente, o tratamento adequado. Por isso, eu sempre falo que o diagnóstico correto é responsável por grande parte do sucesso do tratamento. Da mesma forma que um diagnóstico errado pode ser um verdadeiro desastre e levar a pessoa a anos de sofrimento com medicações e terapias inadequadas. Infelizmente, isso agrava o quadro e a situação vai só piorando. É muito comum, por exemplo, as pessoas serem diagnosticadas com toque após uma crise de pânico. Essa crise fez com que eles procurassem o pronto-socorro com medo de morrer, de enlouquecer, e após serem medicadas e encaminhadas a um psiquiatra, numa anamnese bem cuidadosa, esse mesmo psiquiatra identifica que o paciente apresenta então um quadro de toque e que aquela era uma crise de ansiedade gerada pelo transtorno. Mas também é muito comum que nesse mesmo caso as pessoas sejam atendidas no pronto-socorro, medicadas como uma crise de ansiedade ou pânico e não serem encaminhadas ou não passarem pelo psiquiatra para identificar o que ocasionou aquela crise. Infelizmente é muito frequente.
Mas você deve estar se perguntando, como assim? De repente a pessoa nem sabia que tinha toque, nem sabe porque teve essa crise de ansiedade, não consegue se lembrar, fazer nenhuma conexão com algum evento, algum fato. O que isso tem a ver com toque? Acontece que muitos portadores de toque realmente não sabem que tem um transtorno. Eles acreditam que são só metódicos, que têm umas manias, um jeito peculiar de fazer as coisas, mas que eles são assim desde pequenos, então isso seria só o jeito deles, não necessariamente um problema, um transtorno. Até que um dia esses comportamentos que antes o portador do toque acreditavam que eram seu jeito, suas manias, se tornam exacerbados e muitas vezes as pessoas não percebem. Mas por trás desses comportamentos existe um pensamento obsessivo, intrusivo, persistente. A pessoa também não percebe, mas muitas vezes esse aumento dos sintomas também está relacionado a uma mudança na rotina, um acontecimento diferente na vida, um fator estressor, a partir do qual então houve um aumento da ansiedade e a coisa começa a sair um pouco do controle. E aí aparecem os sintomas que passam a gerar um incômodo, gerar limitações. Algumas pessoas podem desenvolver uma preocupação excessiva com os batimentos cardíacos, a pulsação, a pressão arterial, a temperatura. E esse seria o nosso primeiro sintoma. Essas pessoas ficam preocupadas com as oscilações simples e sem importância que para a maioria das pessoas não seria um problema. No caso do portador do toque, ele vai tender a consultar um profissional e outro, pedir exame e normalmente não vai se dar por satisfeito com facilidade de que está tudo bem. É importante ressaltar que as alterações normalmente existem. Um batimento um pouquinho alterado, irregular, um aumento na pressão, uma variação pequena dentro de uma faixa de normalidade e que não indica doença física ou não comprometa a saúde geral da pessoa. E que quanto mais a pessoa se preocupa e monitora, mais esses parâmetros vão se manter alterados por causa da ansiedade e do estresse gerado. Essa ansiedade e esse estresse vão liberar adrenalina e cortisol no sangue, que irão desencadear reações de luta e fuga no organismo, fazendo o coração bater mais rápido, bombear mais sangue. Então, isso vira um ciclo vicioso. Por isso, o diagnóstico é tão importante, para que o paciente aprenda a quebrar esse ciclo de monitoramento. Nós orientamos e ensinamos como fazer isso no nosso treinamento Liberte-se do Toque. Conheça! Um outro sintoma comum é a sensação de falta de ar, respiração difícil, com ansiedade, pânico. Esse é o sintoma que mais faz com que os portadores do toque corram para o pronto-socorro e é muito confundido com síndrome do pânico. Se na anamnese o psiquiatra não fizer o diagnóstico diferencial, provavelmente o diagnóstico e o tratamento estarão incorretos. O grande detalhe aqui é ajudar o paciente a perceber a presença de pensamentos ou imagens mentais que possam ter desencadeado a crise. Às vezes, o paciente não consegue perceber, porque os pensamentos ou imagens mentais são tão automáticos e acontecem tão rapidamente que ele nem se dá conta. Mas nós podemos aplicar um questionário, que é o primeiro passo dos nossos atendimentos e do nosso treinamento também, que ajuda a identificar se existem outros sinais e sintomas que direcionam para um possível quadro de toque. Por exemplo, pessoas muito perfeccionistas, com muito medo de errar, um excesso de preocupação com o que os outros vão pensar e que desenvolvem um comportamento de checagem, de verificação para controlar essa ansiedade, tem uma grande probabilidade de ter toque. E o questionário irá nos ajudar nesse diagnóstico diferencial. O sintoma 3 seria a dificuldade para engolir. Alguns pacientes referem como uma sensação de bolo na garganta. Eles sentem que a comida não desce, trava. Às vezes, engolir a própria saliva ou a água é difícil.
Mas no exame físico, o médico não identifica nada na estrutura anatômica que possa estar interferindo. E quando ele começa a trabalhar com o paciente a relação dos pensamentos e sentimentos, as preocupações com o ato de engolir, muitas vezes vai perceber as obsessões e as imagens mentais que causam esse reflexo de não engolir. Às vezes uma repulsa, nojo. É bom ressaltar que, como se tratam de sintomas físicos, existe sempre a necessidade de se consultar um médico e excluir as causas orgânicas. Verificar os exames para ver se está tudo bem com a saúde e aí sim nós teremos certeza de ser um quadro com um fator psicológico, mental, gerando esses sintomas. O outro sintoma, número 4, seria arrancar cutículas, pele, casquinha de machucado, cabelos, pelos pubianos, cutucar espinhas. Pessoas que constantemente estão incomodadas com as pequenas imperfeições na pele, cutucando, espremendo, apertando. Aqui nós temos que diferenciar entre o transtorno de escoriação e a tricotilomania e o toque. No caso do toque, existem pensamentos ou imagens mentais obsessivas que geram uma intensa ansiedade e a pessoa pratica essas compulsões para aliviar. No transtorno de escoriação é um pouquinho diferente, porque é quase involuntário. A pessoa fica um tanto ansiosa, entediada e não consegue não arrancar, não cutucar. E novamente, os inventários aplicados no treinamento e nos atendimentos nos ajudam a diferenciar e até perceber se existem os dois transtornos juntos. Isso mesmo, uma pessoa pode ter tricotilomania e toque de pensamentos repugnantes, por exemplo. Sintoma 5. Estalar os dedos, pescoço ou outras articulações. Eu não estou falando aqui de quem tem o simples hábito de estalar os dedos e faz isso com alguma frequência. Eu me refiro a pessoas que fazem isso de uma forma sistemática, com um certo ritual ou ligado a alguma situação, pensamento, por exemplo. Vamos dar um exemplo aqui. Eu termino uma fase do jogo, eu tenho que estalar o pescoço por um lado, depois para o outro, para fazer do mesmo jeito de um lado e do outro. Perceba se há um comportamento que você consegue interromper e não fazer, ou fazer só de um lado e não fazer do outro. Não fazer em alguns momentos que normalmente faria. Se você perceber uma pressão por realizar e não conseguir fazer outras coisas com tranquilidade enquanto não realiza o comportamento de estalar, então isso precisa ser verificado. 6. Fixação em detalhes do corpo, imperfeições, conferir os dentes. Nesse caso, as pessoas se preocupam com detalhes mínimos, pequenas imperfeições que passariam despercebidas para a maioria das pessoas. Elas ficam obsessivas com aquilo. Alguns pacientes referem ficar passando a língua nos dentes para verificar as imperfeições. Outros verificam esses detalhes constantemente no espelho. Vamos ressaltar que é um pensamento obsessivo, fixado naquele detalhe, que a pessoa não consegue deixar de pensar e de se preocupar com aquilo, e que leva a comportamentos para tentar reduzir essa ansiedade. Aqui nós vemos os pacientes muito preocupados com peso, por exemplo, que fazem muitos procedimentos estéticos, e nós precisamos então fazer o diagnóstico diferencial de transtorno dismórfico, de anorexia, vigorexia. Vai depender muito das características de cada sintoma. Você está percebendo que o toque pode ser confundido com muitos outros transtornos e doenças e que é preciso um olhar muito treinado, técnico, muito conhecimento para utilizar as ferramentas adequadas, fazer o diagnóstico correto e implementar o tratamento de maneira assertiva? Por isso, às vezes o tratamento não dá resultado, porque já começou errado lá no diagnóstico. Então me diz aí, você está entendendo direitinho? Me conta aqui embaixo nos comentários quais desses sintomas você já apresentou ou ainda apresenta, como está sendo o seu tratamento, como foi o diagnóstico. E continua aí, porque ainda não acabou.
e eu ainda vou passar o cupom da Black November. O sintoma número 7 seria fixar em barulhos, sons. Esse sintoma é muito confundido com TDA, transtorno de déficit de atenção, mas não é isso. No TDA, a pessoa se distrai com qualquer barulho aleatório que chama a sua atenção e logo se distrai também do barulho. No caso, a pessoa com toque, ela fica fixada, obsessiva com aquele barulho. Não consegue distrair a atenção do barulho e fixar em outra coisa. E muitas vezes desenvolve uma compulsão sempre que ouve aquele barulho. Seja de buzina, de sirene, de apito, latido de cachorro, porque tem algum significado para ela. Aqui também é preciso fazer a exclusão de outros diagnósticos onde ocorre uma sensibilidade auditiva. Por exemplo, pacientes com esquizofrenia, transtorno bipolar, autismo e alguns outros quadros neurológicos podem apresentar sensibilidade a ruídos, sons agudos, altos, constantes, e isso gerar uma irritabilidade, enxaqueca. Vejam que são muitos detalhes. 8. Tiques motores. Piscar os olhos, movimentar a cabeça e tiques vocais, pigarrear, emitir sons. Novamente, vale lembrar a necessidade de excluir as causas orgânicas e observar se esses comportamentos se repetem há algum tempo, se não conseguem interromper, se eles estão ligados a algum pensamento ou imagem mental. E 9. Comportamentos compulsivos de comer, beber, comprar, vícios e até trabalhar. Aqui os pacientes algumas vezes se ocupam com outras coisas para não terem tempo de sentir tédio e terem os pensamentos obsessivos, as imagens mentais ruins. Além disso, a maioria desses comportamentos mexe no sistema de recompensa do cérebro, gerando um bem-estar momentâneo, porque eles produzem dopamina. Nesses casos, é necessário diferenciar o diagnóstico de toque para algum transtorno que gere a compulsão ou vício. Enfim, pessoal, vocês viram como são muitos sintomas, muitos detalhes e que o diagnóstico e o tratamento do toque pode ser mais complexo do que vocês imaginam. Portanto, tenham cuidado. Não entreguem a saúde de vocês a qualquer pessoa. Tem muita coisa boa na internet, mas também tem muita gente que não tem formação adequada, sequer são profissionais e estão por aí compartilhando dicas, fórmulas mágicas, técnicas sem conhecimento e às vezes até sem a correta noção do mal que podem estar causando. Procurem profissionais formados, registrados nos conselhos e que, portanto, seguem uma regulamentação. E mais do que isso, que tenham compromisso com seus pacientes, uma preocupação em ajudá-los verdadeiramente. E vamos ao cupom para nossa Black November. Somente até o dia 4/12, aproveitem essa oportunidade dessa última semana, não percam. Digite Black20 para ter 20% de desconto nos treinamentos completos, seja adulto ou de criança. O link dos treinamentos está na descrição para ajudar vocês. Eu fico por aqui e me despeço agradecendo por você ficar conosco. E se você gostou do nosso conteúdo, vai aparecer aqui 2 sugestões de vídeos para você continuar por aqui no canal. Um abraço e até o próximo vídeo!